E se eu te dissesse que existem estradas no Brasil onde a próxima curva não leva a outra cidade, mas há algo que não deveria estar ali? Relatos enviados por motoristas comuns falam de encontros que desafiam qualquer explicação racional. Sombras paradas no acostamento que desaparecem quando os faróis se aproximam, pessoas pedindo carona em trechos isolados e minutos depois simplesmente sumindo do banco de trás. Há quem jure ter cruzado por veículos antigos que surgem do nada e desaparecem no retrovisor, como se nunca tivessem existido. Essas histórias não estão em livros antigos nem em lendas esquecidas. Elas aconteceram recentemente em estradas reais com pessoas reais. Hoje, eu selecionei um dos relatos mais perturbadores sobre encontros paranormais em rodovias brasileiras, conhecidos por muitos como a Encruzilhada do Diabo. E se você também já viveu algo inexplicável na estrada, compartilhe seu relato no e-mail que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Talvez a sua história seja a próxima a ser contada aqui. E agora eu irei contar este relato da forma que foi enviada a mim, como se fosse a própria pessoa contando para vocês. Vamos ao relato. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos e nunca fui o tipo de pessoa que acreditou em coisas sobrenaturais. Sempre trabalhei como representante comercial e passo boa parte da minha vida dirigindo por estradas do interior do Brasil. Muitas delas vazias, mal iluminadas e esquecidas pelo tempo. O que vou contar agora aconteceu numa dessas viagens, numa noite que eu jamais consegui apagar da memória. Era quase 2 da manhã, quando decidi pegar um atalho indicado pelo GPS. Uma estrada estreita de mão dupla, cercada por mato alto e sem sinal de celular. No começo, parecia só mais uma rodovia abandonada, até que uma sensação estranha começou a tomar conta de mim, como se eu estivesse sendo observado. O silêncio era tão pesado que até o barulho do motor parecia estranho, abafado. Foi então que avistei algo à frente. Uma encruzilhada antiga, sem placas, com uma estrada de terra cortando o asfalto. No centro dela, havia uma figura parada, imóvel, como se estivesse esperando. Reduzi a velocidade achando que fosse alguém pedindo ajuda, mas conforme me aproximei, percebi que aquela silhueta não se movia e não tinha rosto. Foi nesse momento que o medo tomou conta de mim, porque meu corpo gritava para dar meia volta. Mas algo naquela encruzilhada parecia me puxar para a frente, como se aquela estrada não fosse apenas um caminho, mas uma escolha da qual eu talvez não pudesse escapar. Eu deveria ter acelerado, eu sei disso agora, mas naquela fração de segundos algo tomou conta de mim. Era como se meus pés não respondessem direito, como se o carro estivesse mais pesado à medida que eu me aproximava da encruzilhada. A figura continuava parada no mesmo lugar, exatamente no ponto onde as duas estradas se cruzavam, iluminada apenas pelos meus faróis. Quando cheguei mais perto, percebi detalhes que fizeram meu estômago gelar. Ela parecia usar um chapéu antigo, daqueles que a gente só vê em fotos muito velhas, e o corpo era magro, alongado, como se não fosse humano. O mais estranho é que, mesmo sem rosto, eu sentia que aquilo me observava. No instante em que passei por ela, o rádio do carro ligou sozinho, chiando forte, e uma voz grave começou a sussurrar algo que eu não conseguia entender. Olhei pelo retrovisor, com o coração quase saindo pela boca, e a figura não estava mais na encruzilhada. Ela estava agora parada no meio da estrada atrás de mim, imóvel, como se tivesse se deslocado sem andar. Foi aí que percebi um detalhe ainda mais aterrador. Todas as setas do GPS começaram a girar em círculos,
como se eu estivesse preso naquele cruzamento, mesmo já tendo passado por ele. O pânico tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Pisei fundo no acelerador, ignorando qualquer noção de limite de velocidade, enquanto minhas mãos tremiam no volante. A estrada parecia não acabar nunca, como se eu estivesse dirigindo em círculos sem perceber. O mato dos dois lados ficou mais fechado, formando um corredor escuro que engolia a luz dos faróis. Foi então que notei algo ainda pior. O rádio continuava ligado naquela estática sufocante. Mas agora a voz sussurrava palavras mais claras, repetindo meu nome do jeito exato que só alguém muito próximo saberia pronunciar. Meu sangue gelou. Eu nunca disse meu nome em voz alta naquela viagem. Olhei novamente para o retrovisor e senti o coração afundar. A figura estava sentada no banco de trás do carro, ocupando o espaço como se sempre tivesse estado ali. Não havia peso, não havia som, apenas aquela presença impossível refletida no espelho. Tentei virar o rosto para confirmar, mas meu corpo simplesmente travou. A sensação era de que, se eu olhasse diretamente para ela, algo definitivo aconteceria. A estrada à frente começou a se dividir de novo, formando outra encruzilhada idêntica à primeira. E naquele momento eu entendi que não estava mais dirigindo por uma estrada comum. Eu estava preso em um lugar onde o caminho não levava a lugar nenhum. Meu corpo começou a suar frio. E a respiração ficou curta, pesada, como se o ar dentro do carro estivesse ficando mais denso. A figura no banco de trás não se movia, mas eu sentia uma pressão absurda na nuca, como se algo estivesse inclinado bem próximo do meu ouvido. A voz no rádio cessou de repente, dando lugar a um silêncio absoluto, tão profundo que chegava a doer. Foi nesse instante que o carro morreu no meio da encruzilhada. O motor apagou. Os faróis piscaram e se desligaram, me deixando envolto numa escuridão total. No breu, ouvi o som de passos ao redor do veículo, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando em círculos, escolhendo o momento certo para se aproximar. O pânico virou desespero quando senti o banco de trás afundar levemente, como se aquela coisa tivesse se inclinado para a frente. Um cheiro forte de terra molhada e ferrugem invadiu o carro. Então, bem próximo ao meu ouvido, uma voz que não vinha do rádio sussurrou que toda estrada cobra um preço e que eu já estava parado exatamente onde deveria estar. Eu comecei a chorar sem perceber, não de tristeza, mas de um medo tão puro que parecia arrancar algo de dentro de mim. Minhas mãos procuravam a chave na ignição enquanto eu repetia baixinho que aquilo não podia ser real. Foi quando senti algo tocar meu ombro. Não era um toque firme, era frio, leve demais, como dedos que não tinham força, nem vida. A voz voltou a falar, agora dentro da minha cabeça, mostrando imagens que eu nunca contei a ninguém. Erros do meu passado, escolhas que fiz naquela mesma estrada anos antes, caronas que ignorei, promessas quebradas, pessoas que deixei para trás. A encruzilhada começou a mudar ao redor do carro, como se o asfalto estivesse apodrecendo, dando lugar à terra vermelha e marcas antigas no chão, símbolos riscados que pareciam queimados. Eu percebi então que aquela entidade não queria meu carro, nem minha vida naquele momento. Ela queria algo pior, que eu escolhesse ficar, que eu desligasse tudo e aceitasse aquele lugar. O toque apertou um pouco mais meu ombro e a sensação era clara. Se eu cedesse, nunca mais sairia daquela estrada e outro motorista ocuparia meu lugar na próxima noite. Foi num impulso quase irracional que eu reagi. Com a pouca força que ainda tinha, arranquei o cinto de segurança e girei a chave com violência, mesmo sabendo que o motor estava morto. No exato momento em que a chave virou, ouvi um grito abafado, não vindo de fora, mas de dentro do carro, como se aquela coisa tivesse sido ferida. Os símbolos no chão começaram a desaparecer, sendo engolidos pela terra, e o cheiro de ferrugem ficou ainda mais forte.
o banco de trás afundou de vez, como se algo estivesse sendo puxado para baixo, e o toque no meu ombro virou um peso insuportável, me pressionando contra o banco. Eu fechei os olhos e acelerei com tudo, sentindo o carro dar um solavanco impossível. Quando abri os olhos, os faróis estavam ligados novamente, iluminando uma estrada comum, asfaltada, sem encruzilhada alguma. Mas no retrovisor, no vidro embaçado pela minha respiração descontrolada, havia marcas de dedos deslizando lentamente para baixo, como se algo ainda estivesse decidindo se me deixaria ir embora ou não. Eu só parei de dirigir quando vi as primeiras luzes da cidade surgirem ao longe, e mesmo assim demorei vários minutos para conseguir sair do carro. Passei o resto da noite acordado, tentando entender o que tinha acontecido. Mas algo me dizia que aquela experiência não queria ser explicada, apenas lembrada. Dias depois, voltei àquela região durante o dia, tentando encontrar a tal encruzilhada. Ela não existia em mapa nenhum. Nenhum morador soube dizer onde ficava aquela estrada de terra. O mais perturbador veio semanas depois, quando encontrei marcas secas de dedos no banco traseiro do carro, como se algo tivesse sido pressionado ali por muito tempo. Desde então, nunca mais dirigi de madrugada e jamais pego atalhos em estradas vazias. Porque agora eu sei, algumas encruzilhadas não aparecem no GPS. Elas aparecem quando algo decide que você está pronto para escolher. E se você já viveu algo estranho em uma estrada, algo que ninguém acreditaria, envie seu relato para o e-mail que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Sua história pode ser a próxima a ser contada aqui. Se esse relato te arrepiou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino. Porque enquanto você assiste, alguém pode estar dirigindo agora, direto para a próxima encruzilhada.